mulher foi feita com as habilidades que o homem não tem, o homem tem as habilidades que a mulher não tem. Deus fez assim de propósito, para que um pudesse completar o outro, tá? Então, quando Deus ele coloca no seu coração o projeto de criar a mulher, esse projeto ele tem uma finalidade, tá? Ele percebe, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. É interessante, já citei isso, o termo auxiliador, ele é um termo que só é usado para duas pessoas no Antigo Testamento. Ele só é usado para a mulher, aqui em Gênesis, e é usado a partir de Êxodo, onde aparece com mais frequência a figura do Espírito Santo para o Espírito Santo. São essas únicas duas pessoas que recebem esse termo auxiliador, já nos dando aí um vislumbre do que Deus queria que a mulher fosse para o homem. Um vislumbre dessa relação que deveria existir de proximidade entre o homem, sua esposa, e o próprio Deus e a Trindade, na sua Trindade. Far-lhe-ei uma auxiliadora, far-lhe-ei alguém que vai completá-lo, que vai ajudá-lo, e que lhe seja idônea. Essa palavra no hebraico, idônea, é alguém que está em pé para, está diante de para. Então dá aquela ideia de alguém que tem um relacionamento, que pode se relacionar, alguém que está perante o outro para se relacionar, que está ali, eu posso conversar, eu posso falar, posso ter um relacionamento completo. Essa seria a ideia do idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus, versículo 19, formado da terra todos os animais do campo, todas as árvores dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Aqui existe uma questão importante na cultura ocidental, que e a gente percebe alguns traços disso na nossa cultura ainda, quem dá o nome a alguém tem uma função de autoridade sobre. Então, quando o pai erguia o filho e falava, o nome dessa criança é tal, ele estava dizendo que ele tem uma responsabilidade para com aquela criança, mas também ele está dizendo que aquela criança ela é submissa a ele. Entende isso? Quando Deus fala, olha, você vai dar o nome aos animais, e o nome que você der vai ser, ele está dizendo, você tem autoridade sobre eles. Agora, a questão não é só autoridade, tá, pessoal? Quando você tem autoridade, você tem também a responsabilidade de proteção. Isso acontece, você vê ainda hoje, quando você compra um sítio, o sítio é seu, você põe o nome que você quiser pôr no seu sítio. Que nome que você poria no seu sítio lá, Derivo? Andrade. Porque é dele. Que nome que tu ia pôr, Leandro, lá no teu sítio? Gonçalves. Se eu tivesse uma chácara, ia ser a chácara dos caramelos. Porque, bom, caras, melos, né? Então pensa o seguinte, porque é meu, eu ponho o nome que eu quiser. Outro detalhe que a gente percebe que isso ainda está presente na nossa cultura, você tem um cachorro, você põe o nome que você quiser no seu cachorro ou no seu gato. É ou não é? Quando você põe o nome no cachorro, você está dizendo que aquele cachorro ele tem uma relação de estimação. Certo? Até os fazendeiros falam o seguinte, se você vai ter um coelho, se for para matar, não põe o nome dele. Entenderam isso? Porque no momento que você pôs o nome, virou bicho de estimação, é seu, né? É difícil depois você matar aquele bicho. Essa questão de pôr o nome, ainda na nossa sociedade, ainda nos nossos dias, tem essa demonstração. Olha, eu ponho o nome, significa que é meu, eu tenho domínio sobre aquilo,
mas eu também tenho responsabilidade de preservar, de guardar, de cuidar, de alimentar. Quando Deus ele dá essa função ao homem, ele também já está dizendo, lembra que eu tinha dito que você ia dominar sobre toda a terra? Dar o nome fazia parte dessa tarefa. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais. Deixa eu voltar um pouquinho, só terminar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Então Deus fez os animais virem. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Todavia, foi uma questão didática também que Deus fez. Passou ali todos os animais. Como Deus fez os animais? Quando Deus cria os animais, Ele já cria os animais com a função e com a capacidade de reprodução. E para que os animais pudessem se reproduzir, então Deus, quando os fez, já os fez macho e fêmea. Todos esses animais passam. E no final da reflexão, no final desse exercício, Adão chega na conclusão que Deus já tinha chegado antes dele. É interessante que Deus, antes mesmo da gente perceber as nossas necessidades, Deus já sabe e já providencia a resposta, a solução. Todavia, para o homem não se achava, aí repete-se, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Todo animal tinha uma fêmea que lhe completasse. Então eu fico imaginando, ele passou lá o cavalo, passou a égua, passou ali o cachorro, passou a fêmea dele, passa ali o elefante, a sua fêmea, todos os animais passam, ele vai dando nome. Daqui a pouco ele percebe que de todas as espécies que foram criadas por Deus, só uma não tinha a auxiliadora, que era ele. Alguns segundos eu imagino a sensação de solidão, possivelmente uma sensação de solidão que Adão pode ter passado ali, porque ele era o único ser, era a única espécie que até aquele momento não tinha uma auxiliadora. Logo em seguida, versículo 21, no momento que ele percebe a sua necessidade, Deus então já vai resolver. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Aqui a gente vê esse mistério da criação, que é a formação da mulher. Porque quando a gente lê, a gente percebe, por exemplo, o homem, como ele foi feito. Como é que o homem foi feito? Pega-se aquela matéria de altíssima qualidade, o barro, não é assim? Deus molda aquele troço, aquele brucutu, e sopra nas suas narinas, então o homem passa a ser alma vivente. Então você sabe o método de formação do homem, de construção do homem, certo? Agora, o da mulher, ele continua sendo um mistério. Por quê? Imagina, você está no palco, está no cenário, Deus, ele tá o Adão dormindo, Deus está com uma costela na mão. Ele sai da cena e entra com uma mulher. Concorda? Como foi o processo de formação da mulher? A gente não tem esses detalhes, pessoal. Por isso que a mulher é esse ser misterioso, que nem elas conseguem se entender, entendeu? E a gente muito menos, né? Mas é interessante que quando Adão vê, tudo já faz sentido para ele.
ele percebe que a mulher era alguém feita por Deus para completá-lo. Tanto é que Deus, não existe aqui uma explicação de Deus para Adão, dizendo: ó, Adão, isso aqui é uma mulher. Você viu isso no texto? Não tem. Deus simplesmente entra com ela, Adão olha e Adão diz. Deus não precisa explicar, isso aqui é uma mulher, fiz para você. Não é isso. Ele já sabia. E disse o homem: esta afinal. Era essa expressão afinal é uma expressão muito interessante no hebraico, porque ela tem uma interjeição hebraica, e ela tem aquela ideia do uau, ufa, a minha espera acabou. Ela dá aquela ideia de alívio, sabe? Por isso que a tradução é afinal. É aquele negócio, nossa, eu estava sem respirar e agora voltei a respirar. Eu estava vivendo uma angústia e essa angústia acabou. É lógico que a ideia não é de angústia no sentido existencial, emocional, mas eu estava aqui vivendo uma questão e essa questão foi resolvida. Eu estava sozinho no mundo e agora Deus resolve essa situação para mim. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí quem dá o nome àquele novo ser que tinha acabado de ser criado? Quem dá o nome para ela? Quem dá o nome? O homem dá nome à mulher. Continua então essa ideia de que o homem, ele tinha uma função de liderança, e ao atribuir nome a ela, o homem está dizendo: eu sou o seu responsável, eu sou autoridade sobre você, mas ao mesmo tempo ele também está dizendo: eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Tanto é que quando o homem dá nome à mulher, a mulher não reclama. Percebe isso no texto? Não vai dar meu nome não, tu não vai me dar, tu não é nada meu. Não existe isso, tu não é meu dono. Não, deu nome e ela aceitou. Agora ele diz: olha, eu vou dar nome a ela, será chamada varoa. Nome bonito, né, minha? Varoa, porquanto do varão foi tomada, né? É interessante, no caso aqui, ele está dando um nome, mas também ele é um título. Porque o nome mesmo daquele ser específico, aqui Adão ele está dando nome à espécie nesse sentido, tá? Porque o nome próprio vai aparecer depois. Tudo bem? Quando ele diz chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, ele está dizendo: olha, ela é parte da minha raça, parte da minha espécie, ela é como eu entendi que Deus me deu como um presente para que o meu trabalho seja um trabalho melhor. E, gente, isso é uma questão muito importante que a gente não pode esquecer. E a gente vive num mundo com muito ruído quanto a isso. Existe um mundo onde as pessoas estão gritando para abafar a verdadeira história. Gente, o casamento, ele surge como um presente de Deus para o homem. A mulher, ela foi realmente, Paulo ele vai falar isso mais para frente, isso não a desmerece. A mulher, ela foi criada para ser um presente, um bálsamo, uma alegria para o homem. Ela foi criada para suprir necessidades dele. Ela foi criada para ele. Isso não pode gerar orgulho em nenhuma dos dois gêneros. A mulher não pode se orgulhar, porque, ó, tá vendo? Você depende de mim. E o homem também não pode se orgulhar. Não, mas você foi feita para me suprir. Não pode haver esse tipo de ideia. Os dois são incompletos e os dois, precisam do outro. Essa verdade tem que estar na nossa cabeça, pessoal. Por quê? O movimento feminista, ele vem
repaginar, vem reexplicar. Por isso que eles condenam essa visão cristã da criação, porque há um mau entendimento, óbvio, né, sobre isso, mas também porque eles entendem, um mau entendimento da história, eles entendem que a mulher ela é um ser secundário, quando na realidade não é. Não é. Tá? E o movimento feminista ele vai querer repaginar, vai querer mudar a história, dizendo, oh, não, você não precisa do homem. O movimento machista vai dizer, você não precisa da mulher. E o movimento cristão vai dizer, um precisa do outro. Um necessita do outro. Essas questões, elas são verdadeiras, pessoal. A gente tem que olhar para a pessoa, para o nosso cônjuge, para o nosso futuro cônjuge, como um presente de Deus para nós, para nos suprir. Deus fez para isso. Tudo bem, pessoal? Quando eu não percebo isso, isso vai gerar problemas lá na frente, o que pode até provocar o divórcio. Ou seja, Deus fez o homem diferente da mulher e a mulher diferente do homem. Aí você fala assim para mim, mas pastor, isso é muito óbvio, está me chamando de ignorante? Não. É porque hoje, qual é a maior causa de divórcio? Incompatibilidade. Cara, mas é lógico que vocês vão ser diferentes. Deus fez assim. Ou seja, eles estão brigando porque eles são diferentes. É para ser diferente mesmo. Você não está casando com outro homem. Você não está casando com uma outra mulher. É diferente. Deus fez assim. Então, assim, quando a gente estuda a origem da coisa, primeiro, o dia que eu for querer discutir com a Cris, porque ela é diferente de mim, eu já vou me lembrar, pô, mas você é um burro mesmo. Tu vai discutir sobre isso? Entenderam a ideia, pessoal? Hoje você vê um monte de gente se separando porque são diferentes. Foi feito de propósito isso, meu brother. Tudo bem, pessoal? E é interessante que esse registro em Gênesis 2, no versículo 24, que é o versículo da instituição do casamento, ele faz-se uma pausa no registro histórico, aqui na descrição, na narrativa, e há aqui uma explicação. Como que eu posso notar isso? Alguém pode pegar um copo d'água? Cris, pega um copo d'água para mim. Foram buscar água? Tá bom. Há uma pausa aqui na narrativa e se é dada uma explicação. Como que a gente nota isso, pessoal? Olha o versículo 24. Percebe que parou aqui a narrativa? Mudou o estilo. Agora eu não estou mais contando, porque aqui, antes ele estava contando uma história. E foi assim, Deus fez assim, chamou os animais, não sei o quê, e ele dormiu, e quando acordou, estava a mulher lá, ele ficou bolado, né? Está contando a história. Daqui a pouco, para a história, e ele introduz um por isso. Qual que é a ideia do por isso? O que é isso? É uma explicação, pessoal. É uma explicação. Então o leitor, ele está lendo a história e parece interessante que ele está contando a história para explicar algo. Pensando no livro de Gênesis, o que significa Gênesis? Está falando sobre os começos. Aqui ele está dizendo por que tem casamento. E ele está usando como argumento para a existência do casamento a própria criação do ser humano.
do seu gênero masculino e feminino. Ele vai dizer, ó, porque Deus fez assim, porque as coisas aconteceram dessa forma, é por isso que o casamento é assim. Entenderam a ideia? Entenderam a ideia? Porque Deus fez o homem desse jeito e fez a mulher desse jeito, porque o homem precisa amar a sua esposa, cuidar dela, protegê-la, liderá-la, porque a mulher ela precisa estar submissa, porque a mulher foi criada para supri-lo, porque ela tem que ser uma auxiliadora. É com base em tudo isso que agora eu vou introduzir o conceito de casamento. Foi essa reflexão que Jesus Cristo fez lá no Novo Testamento, quando foram conversar com ele sobre a questão do divórcio. Jesus, então, ele volta para a história e relembra, ó, como é que foi que Deus fez. E, gente, é o mesmo argumento que Deus usou no Gênesis, é o mesmo argumento que Jesus vai usar lá em Mateus, em Lucas, em Marcos, e é o mesmo argumento que nós vamos usar na nossa família. Eu tenho, na minha família, parentes que, infelizmente, passaram por esse momento difícil, que é do divórcio. E nós vivemos numa sociedade onde não só os casados se divorciam, mas os filhos se divorciam dos seus pais, os amigos se divorciam, entre outros. Não existe mais aquele desejo de, olha, eu vou lutar por essa amizade, eu vou lutar por esse relacionamento, eu vou lutar por isso. Não, qualquer coisa eu vou ir, me divorcio. Na questão familiar, então, a gente tem aqui a explicação. Quando o versículo 24 aparece, ele aparece com Deus dizendo, é por causa disso, é por isso. E você percebe claramente aqui que é uma explicação, porque olha só o que diz. Por isso, deixa o homem pai e mãe. Gente, obviamente ele não está falando de Adão. Concorda comigo? Obviamente, essa explicação sobre o casamento não era para Adão e Eva. Por que não? Gente, não tinha... Eles não tinham pai. Mas olha que interessante, ele já está aqui estabelecendo uma regra para toda a humanidade. E é interessante, pessoal, que em todas as culturas, notem bem isso, em todas as culturas existe uma cerimônia de casamento. Você vai lá na tribo indígena mais remota, existe alguma coisa lá, algum ritual, alguma cerimônia que diz, esse homem agora é dessa mulher e essa mulher é desse homem. Em todas as culturas, pessoal, existe isso. Vai ter, basicamente, uma cerimônia para o nascimento, uma cerimônia para o casamento e uma cerimônia para a morte. Em todas as culturas. Que é o quê? Um resquício da imagem de Deus presente e manifesta em todas as culturas. E essa questão do casamento ela é importante, tá? Ela é muito importante. Então aqui, quando Deus começa estabelecendo o que é o casamento, ele faz uma pausa de um versículo, mas essa pausa ela não é fora do seu contexto, pelo contrário, a gente tem que entender ela dentro do contexto. Por isso, primeiro, nós vamos perceber aqui no versículo 24, 3 divisões desse versículo, tá? Primeira divisão, por isso deixa o homem pai e mãe. Segunda divisão, e se une à sua mulher. Terceira divisão, tornando-se os dois uma só carne. Então, o versículo ele é importante que você o entenda dentro dessas 3 divisões. Quando ele diz, por isso deixa o homem pai e mãe, esse deixar significa, eu estou disposto a romper esse laço, a romper essa relação num nível, porque eu vou formar uma nova relação, eu vou formar um novo laço.
E é interessante que esse rompimento do pai com o filho não se chama divórcio. Ele foi feito para isso. O que também vai me trazer uma noção que, quando você continua estudando sobre o casamento, nós não vamos conseguir olhar isso com todos os textos, mas existe sim para Deus uma ligação até mais forte entre o homem e sua mulher do que entre o pai e o filho. Cuidado com isso, irmãos, porque existem argumentos humanos, sofismas, que querem dizer que a relação entre pai e filho é mais forte do que a relação entre marido e mulher. Isso não tem respaldo bíblico, tá, pessoal? E uma das comprovações disso é que quando há a união entre o homem e sua mulher, para Deus essa união ela é indissolúvel. E entre o pai, os pais e o seu filho é uma união solúvel, que se dissolve e que deve se dissolver. Entenderam isso, pessoal? Ou seja, quando Deus cria a relação de pai e filho, e é a primeira vez que aparece essa relação na Bíblia, está aqui no versículo 24 do capítulo 2, não havia a palavra pai, não havia a palavra mãe, ela aparece aqui pela primeira vez, já é dito num contexto de rompimento. Entende isso, pessoal? A primeira vez que aparece pai e mãe, já é no contexto, ó, você vai separar deles. E o erro da sociedade hoje é que os pais não estão querendo se separar dos seus filhos. No caso, se deixar os seus filhos. Esse tem sido um problema. E você vê Satanás embolando aqui a relação, que é o quê? O que Deus criou? Filhos. Em um momento, vocês se separam dos seus pais, vocês deixam seus pais. Homem, mulher, marido, esposa, vocês não se separam. O que Satanás está fazendo? Está embolando, está revertendo a situação. Ele está dizendo, pais, não soltem seus filhos, mas você pode largar do seu marido. Percebe já o começo do problema aqui, pessoal? Entenderam isso? A relação entre pai e filho, ela é feita para se deixar. A relação entre marido e mulher, ela não pode se deixar. Entenderam isso? Gente, isso é muito importante. Porque a gente vive numa sociedade, o mundo jaz no maligno, as ideias satânicas estão por aí e a galera está pegando. Tanto é, um dos argumentos, você já deve ter escutado, não existe ex-filho, mas existe ex-mulher. Já ouviram isso? Pessoal, esse é um argumento imbecil. Porque é para existir ex-filho, num sentido de que ó, esse menino não é mais menino, ele tem o seu núcleo, ele que manda na sua casa. Isso é muito importante, tá? Ou seja, cuidado com esses argumentos humanos, porque eles são frutos de uma mente diabólica, frutos de conceitos diabólicos. Não engula isso, né? Aqui também, irmãos, eu preciso fazer uma questão importante, fazer um comentário importante, que é o seguinte. Nós, como igreja, nós temos que preparar os nossos rapazes e temos que preparar as nossas moças para o casamento. E aqui eu quero fazer um ponto importante. Talvez você concorde comigo de que muitos dos problemas que nós temos na nossa sociedade são problemas provocados pelo homem. Estou falando do ser humano do sexo masculino. Os homens na nossa geração são muito ruins. Eu sei que as mulheres, muitas são ruins também, mas Satanás, ele conseguiu mirar na cabeça, ele atingiu a cabeça. Então, o que ele está fazendo na sociedade? A maioria dos meninos que se formam, na verdade, eles são moleques. Eles não têm noção de responsabilidade,
de cumprir horário, de trabalhar não só para ter o dinheiro para gastar em cerveja e com mulher no final de semana, mas trabalhar para produzir riqueza, para produzir benefícios para a sociedade. Nós temos meninos que estão tendo, muitos meninos estão tendo dificuldade em relação ao seu gênero. Ou seja, há uma falta de heróis, há uma falta de modelos, há uma falta de homens, que os meninos, quem é a pessoa mais importante, que ele queria ser igual, que ele queria imitar? A mãe dele, a avó dele. Notem que essa realidade ela tem surgido e a cultura ela tem expressado essa realidade. Notem a quantidade de heroínas que tem surgido nos filmes. Percebam como isso tem se demonstrado nos desenhos animados, nos filmes. Por exemplo, o pessoal aí está sabendo, um dos grandes campeões de bilheteria é um filme chamado Jogos Vorazes. Quem é a melhor do filme? A heroína. Ela até tem um amigo que ela toda hora tem que salvar ele. Um Zezão que tem lá, né? A menina tem que salvar o cara. O que a gente está fazendo? A gente está criando uma cultura onde está se incutindo na cabeça da mulher o seguinte: olha, tu não precisa depender de um homem, não. Nenhum homem tem que te proteger. Os homens, eles não te protegerão, eles te usarão, te humilharão, te maltratarão. Não dependa deles. Gente, não é isso que às vezes as mães falam com as filhas? Olha, não fica dependendo de homem não, viu? Busque a sua independência. E é o grande contrário do que Deus instituiu para o casamento, porque o casamento é mútua dependência. Uma vez eu conversando com umas adolescentes lá no Rio de Janeiro, elas falaram: eu tenho vontade de casar. Por quê? Não, porque eu quero casar para buscar minha independência. Eu falei: pô, tu não entendeu nada, cara. Tu está querendo sair da guarda dos seus pais, mas quando você casa, você absorve a guarda de outro. Cuidado com as motivações. Perceberam isso, pessoal? Essa reflexão? Nós, como cristãos, pessoal, a gente tem que olhar. Por exemplo, a quantidade de desenhos animados que surgem onde as meninas são as heroínas, as meninas são quem manda, as meninas que determinam. Desenho tipo Valente, já viu? Valente, é a menina que decide, que faz, que arruma tumulto. Se você olhar Rapunzel, quem salva o mocinho no final é ela. Os Enrolados, já viram Enrolados? É ela que salva o cara no final. Como é que eram aquelas histórias antigamente? Aparecia o príncipe encantado, ia lá e resolvia a parada, matava o dragão, ela dava um beijo na menina. Agora o príncipe é um Zezão, é um manezão. Pô, ela precisa da mulher lá salvar ele. Hoje o príncipe é um Shrek. Perceberam? O que é? O grande homem da história é um ogro. Um bicho mal educado que quer viver no pântano, que não sabe se comportar de uma forma civilizada. Gente, não se impressionem. Isso não é apenas um reflexo, mas isso também é doutrinamento. Fazendo um estudo sobre esse reflexo dos programas, dos seriados de TV sobre a sociedade, você percebe o padrão familiar sendo modificado. Na década de 60, havia um seriado chamado Papai Sabe Tudo. O que era esse seriado? Algumas pessoas aqui se lembram, não querem admitir, mas eles se lembram disso. Tinha os filhos que aprontavam, e o papai: filho, não faça isso porque vai acontecer isso, isso e isso. O pai dava um bom conselho. Aí o moleque: eu vou fazer. Eu ia lá, dava errado e o pai tinha que salvar ele. Basicamente esse era o padrão familiar, o pai como centro, como alguém que dava bons conselhos. Década de 70, o grande seriado nacional nos Estados Unidos era Família Dó Ré Mi. Família Dó Ré Mi já não havia presença do pai. A mãe era viúva e ela tinha que tocar ali as coisas porque não tinha outro. Década de 80, o padrão de família era aquele padrão da novela americana chamada Dallas, que o melhorzinho
era aquele cara que não tinha problema nenhum de vender a mãe no jogo para poder ganhar uma graninha por fora. Década de 90, modelo de família são os Simpsons. Quem é o pai? O maior imbecil de todos. O segundo maior imbecil, quem é? O filho, o Bart. Aí tem a mãe tentando controlar as coisas da casa, tem a filha que ainda é alguém que tenta refletir, mas porque não tem modelo. Ora ela é metodista, ora ela é budista, ora acredita em Deus, ora não acredita, vive naquelas dúvidas. E o marido é aquele idiota que só sabe fazer coisa errada. Pessoal, a gente vive nessa sociedade. É importante para o cristão ter uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo. Muito das motivações do divórcio vão estar baseadas nessas visões que cada ser humano tem sobre a família, sobre o homem, sobre a mulher. E nós, como igreja, irmãos, ouçam isso com muito amor. Pô, a gente é o último reduto, galera, que ainda vai crer que o homem precisa ser bom. Nós vamos ser o único reduto que ainda vai falar para os rapazes: aprendam a serem homens. A gente vai ser o último reduto que vai dizer ainda: cara, desenvolve caráter, porque você vai ter que cuidar de pessoas. E aí o cuidado da nossa igreja em não querer abaixar o padrão, em não dizer, não, agora a gente vive na sociedade igualitária. Não, a gente ainda vive na mesma sociedade de Gênesis. Deus ainda quer que o homem lidere, Deus ainda quer que a mulher seja submissa, mas Deus quer que esse homem seja bom, que ele seja um líder leal, que ele seja um homem que cuide da sua esposa e da sua família. Ele quer que a sua esposa seja dependente dele. Toda mudança, pessoal, desse padrão aqui vai trazer repercussões negativas para a sociedade e vai deixar marcas doloridas naqueles que quiserem mudar isso. Nós podemos olhar, pessoal, isso daí eu já tenho falado outras vezes, quando a gente olha a nossa sociedade, por exemplo, se é dito que a gente diz, não, é tudo igual, homem e mulher são iguais. Você já ouviu isso? Que a mulher ela pode fazer tanto quanto o homem, só que o resto não se diz, que o homem pode fazer tanto quanto a mulher. Então, você percebe que nós já vivemos numa sociedade que ela é feminista. Ela é feminista. Agora, nós vamos entender que ela é feminista porque é uma reação à maldade que os homens já cometeram às mulheres durante a história. Estava conversando com meu cunhado. Quer falar, meu irmão? Isso, então você percebe essa degeneração. E o que a gente está vendo hoje? Pessoal, existe uma escassez de homens, concordam comigo? Por quê? De todos os seres masculinos da raça humana, existe uma quantidade considerável que não quer mais ser homem. Desistiram de ser homem. Existe uma outra um percentual, e a gente está crescendo esse percentual que a gente está chamando de homossexual masculino, está crescendo. E é interessante quando você começa a estudar esse fenômeno da homossexualidade, você percebe que a motivação que faz com que um rapaz queira ser homossexual é diferente da mulher. Tanto é que muitas vezes o que move a mulher a querer uma companheira é muito mais a questão de proteção do que a questão de ímpeto sexual mesmo. Obrigado, Cris. Então, uma parcela dos homens não quer mais ser homem.
E uma outra parcela que quer ser homem, ele quer ser homem para usar e abusar das mulheres. Então sobra uma quantidade pequena de homens, e aí a gente tem que dividir em duas faixas. Alguns querem ser bons, mas não sabem como, e aí uma pequeniníssima parte quer ser bom e já aprendeu como. Essa pequeníssima parte é que eu gostaria que casasse com a minha filha. Precisamos orar, não é? E a gente, como igreja, a gente tem aqui uma oportunidade, pessoal, de voltar à origem e valorizar o que Deus determinou e treinar os nossos rapazes. E aqui, quando a gente estuda o Gênesis, e ao longo do texto, a dificuldade é o seguinte: o rapaz ele passa por um processo mais difícil em termos existenciais do que a mulher. E calma que eu vou explicar, não é o que você está pensando. Quando uma menina casa, ela muda de submissão. Concorda? Que mudança é essa? Fala para mim. Então, ela deixa de ser submissa ao pai e passa a ser submissa ao marido. Agora o menino, ele passa por um processo mais traumático. Qual é? Ele deixa de ser submisso para ser o líder. Percebe que é uma mudança mais traumática para ele. Ele deixa de ser submisso ao seu pai e à sua mãe, e agora a família vai depender dele. Gente, aqui ó, o cara que não passou, que não sentiu aquele gelo na espinha, quando ele pensou, caramba, agora eu vou ter que cuidar dessa menina, é porque ele ainda não entendeu. O cara que não refletiu, peraí, cara, agora eu que tenho que cuidar dela. O pai dela cuidava dela, agora eu que tenho que cuidar. O cara que não sentiu esse friozinho, ele acho que não entendeu tudo ainda. Porque tem que passar esse gelinho pela nossa barriga. Peraí, rapaz. Antes tinha o pai dela que dava tudo que ela precisava, quase tudo. Agora sou eu. Fala, Deriva. Isso. Tem a ver com esse fenômeno, essa mudança satânica dos pais que também não querem abrir mão dos filhos. Eles não querem esse deixar para unir. Os pais não querem. E isso é uma questão interessante, porque alguns anos atrás, o filho não queria. E aí a sociedade zoava esse cara. Só que agora os próprios pais estão achando legal isso, porque agora eu sempre vou ter o meu filho aqui comigo. Cuidado, pessoal. Cuidado. Justamente. É aquele negócio, fica aqui, né? E uma questão interessante é que muitas dessas sociedades hoje que mantêm essa aproximação são sociedades matriarcais, não patriarcais, matriarcais. E a gente tem que tomar um cuidado com isso. Eu estava fazendo um exercício, as educadoras aqui, as professoras me ajudem nisso. Como o nosso folclore é podre. Gente, as músicas que são ensinadas, nós não, porque eu não ensino esse tipo de música para minhas filhas. Mas as músicas que são ensinadas para as nossas crianças, eu estou tendo que modificar todas. A Dona Aranha subiu pela parede. Logo veio a chuva e a derrubou. E aí, como é que continua a música? Ela é corajosa e perseverante. Porque a música ela é teimosa e desobediente. Peraí, mas quem disse que ela não podia subir na parede? A aranha ela é feita para subir na parede. Agora veio a chuva e derrubou, o que ela fez? Ela subiu de novo.
ela é perseverante. As dificuldades vão vir e ela tem que subir de novo. Modifiquei a música. Porque eu quero que as minhas filhas sejam perseverantes. Se ela caiu, levanta. Percebe a questão? E isso aqui, não, ela sobe, 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 sempre sorridente. Por quê? Caiu? Ou seja, o que eu estou falando? Que a minha vida vai ser uma depressão. Eu nunca vou estar contente, eu já estou ensinando isso para minha filha. Não, filha, tu vai levantar porque você é obediente, você é corajosa, você é perseverante e você vai sorrindo subir essa parede de novo. Percebeu? Quando a gente chega lá no fim, pessoal, quando a gente vai estudar sobre o divórcio, é simplista você só falar assim, não pode se divorciar. Isso é simplista. Porque a gente tem que reconstruir uma série de fatores antes, pessoal. Pô, quando a gente olha nossas músicas, as músicas que nós cantamos para nossa criança, a gente deixa de lado conceitos importantes como verdade, bravura, coragem, persistência, perseverança. A gente larga isso. E normalmente o homem é o pior da história. Né? A cuca vem pegar. Mamãe foi para a roça. E o papai, o bonitão, está passeando. A mamãe está fazendo o que na roça, pessoal? Está trabalhando. E o bonitão está passeando. Espera aí. A cuca vem pegar. Meu pai não está aqui, nem minha mãe. Quem que está cantando essa música? Não, pessoal. Não. Agora você vê em algumas culturas, por exemplo, na cultura americana, as músicas que se cantam para as crianças são músicas que enaltecem a amizade, a bondade, a verdade. Pessoal, muitas das nossas músicas é medo, boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Cara, não vou ficar cantando isso para minhas filhas não, galera. Não é o tipo de qualidade que eu quero enaltecer. Então é lógico, se eu crio um mundo de medo, de depressão, de desobediência, nunca está contente, é lógico que essa criança vai se tornar um adulto incompleto. Faz sentido, pessoal? Professores, estão errados em querer ensinar isso para o meu filho? Em querer corrigir essas músicas? A gente tem que corrigir, pessoal. Não cante isso para os seus filhos. Não deixe ninguém cantar isso para eles. E se eles ensinarem na escola, em casa, ó, filho, ó, tá tudo errado. Essas músicas, as professoras não sabem nada. Essa música aí, ó, já era. Pô, você vive ensinando coisas assim para você. As histórias que se contam para os nossos... O meu cunhado estava falando que um livro que foi comprado pela rede pública do Rio de Janeiro era um macaco que era um ladrão. Cara, imagina um monte de carioca lendo esse livro, meu Deus. O herói era um ladrão. Tá dando ideia, né? Depois não sabe por que é assim, né? Cara, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Isso vai se refletir no casamento. Claudete. Papai bobinho. Uhum. A gente parou no dia que eu fui fechar a porta de trás, às vezes ela, porque a borracha está nova, às vezes ela não fecha direito. Eu fechei a porta, não fechou direito. Eu falei, nossa, não fechou direito. A Kelly, ai, ai, papai bobinho. Não fala assim com seu pai.
Seu pai não é bobinho. Você está imitando a Peppa. Aquela porca vai para o inferno. Eu prefiro dizer que ela vai para o inferno do que ela ter a noção de que o pai dela é um bobinho. Ela precisa de Jesus, filho. Ela precisa de Jesus. Pessoal, o pai é um bobão. Já assistiram Peppa? O pai é um bobão. A mãe manda na casa. O pai fala, vou botar um quadro na parede. A mamãe fala, papai, não põe não que você vai fazer muita bagunça. Tá bom, mamãe. Não, eu vou pôr o quadro. Aí a mamãe sai, aí vai o papai com a filha botar o prego na parede. Aí arrebenta a parede, faz um monte de coisa errada. Ele vai lá, tem que consertar a parede, fazer uma bagunça, coisa e tal. A mamãe chega, ela vai e põe o prego e põe o quadro. Não quero que elas assistam mais isso não, galera. Ou você fica do lado e fala, lá, filho, tá errado. Aí, ó. Ih, rapaz, errou de novo. Como nem sempre a gente consegue assistir do lado, às vezes é legal esse exercício, tu assistir do lado e tu que vai fazer as críticas. Lá, filha, errou, lá, mentiu. Nossa, tu assiste isso, filha. Olha, tá mentindo pro pai dela. Tá mentindo pra mãe dela. Olha que garota mentirosa. A barata diz que tem 7 saias de filó. Ela é mentirosa porque ela só tem uma. Pô, eu não quero que minha filha seja mentirosa. E ali não é só uma mentira, mas é o quê? Ela está se vangloriando, ela está contando vantagem, ela diz que tem 7, só tem uma. Mentirosa. Aí, filho, não quero que você cante da barata. É interessante que as músicas de outros povos, no Japão, por exemplo, é o urso, é a águia. No Brasil é a barata, é a minhoca, é o percevejo. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada e além de tudo ela precisava apanhar. Olha, coitada. Já viu? O Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. O Samba Lelê precisava do quê? Cara, mas ela já tá doente, já quebrou a cabeça, ainda vai bater mais nela. Espanca quem já está machucado. Essas são as nossas músicas, pessoal. Tu acha que isso não vai se refletir lá na frente, quando a gente for pensar sobre a questão do casamento? Vai. Vocês já tinham parado para ver isso, pessoal? Já tinham parado para ver o que a gente canta para as nossas crianças? Uhum. Uhum. É. O padrão de qualidade é tão baixo, né? Uhum. Sim. Outra música que a gente pensa é aquela do A Galinha Pintadinha e o Galo Carijó. A galinha usa saia e o galo paletó, pelo menos isso. A galinha ficou doente. E aí o que acontece? O galo se preocupou e mandou os pintinhos chamar o seu doutor. Porque a música é o quê? A galinha ficou doente e o galo, ó, nem ligou. Não é isso que a gente canta, não. A galinha ficou doente, o que o papai faz? O que o galo faz? Cara, ele se preocupa, ele vai buscar ajuda. Certo? Pessoal, não tenham medo de modificar a música. Por quê? Porque elas precisam aprender que se um dia, quando elas casarem, ficarem doentes, o marido delas tem que ser um cara que se preocupa com elas. E se elas encontrarem um homem menor do que esse homem não é para elas. Entenderam isso? Gente, muito da nossa sociedade é porque a mulherada baixou o padrão. Antigamente a mulherada ela preferia ficar solteira do que pegar um idiota.
Hoje em dia o idiota tá bom, um canalha. Tem música sertaneja, pessoal, que a menina diz: eu prefiro ser chifruda do que ficar sozinha. O cara diz: olha, eu peguei aquela e aquela, mas quem eu amo é você, sua idiota. Só falta isso. E tem menina que acha bonito. Não, tudo bem que ele namorou outra, que ele está pegando outras ao mesmo tempo, mas ele gosta de mim. Pô, esse cara... Ué, só se tá cantando isso pra noiva, né? Que não é o caso. Não é o caso. Gente, então, olha só. A gente vive num contexto que há uma escassez de homens tão grande que as meninas abaixaram o seu nível. E isso é bom para o homem que é um moleque. Nós vivemos um tipo de bullying, pessoal. Pais, atentem para isso. Filhos, estejam atentos. É o bullying, não é porque você é homem ou mulher, ou negro, ou branco, ou índio. É o bullying porque você é bom. É o bullying porque você é competente. Você vai ser bullyingado por isso. As pessoas vão zoar você. Esse termo CDF, para quem é inteligente, esse é um termo pejorativo, pessoal. Acho que todo mundo aqui sabe o que significa essas 3 letras. Se você não sabe, depois eu explico. Eu falo, tu pergunta para o Lud que ele diz o que é. Então, pessoal, existe no Brasil uma tendência de se nivelar por baixo. E o cara que começa a se destacar em qualquer área, inclusive na espiritual, pessoal. Esse cara você é o que se acha, você que é o bonzão. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, ele vai tratar sobre essa questão, e aí semana que vem a gente vai terminar essa série, ele é perguntado lá em Mateus capítulo 19. Pessoal, dá uma olhada nas músicas que são cantadas para o seu filho. Proponha modificações. Professores, vocês podem ajudar nisso daí. Um outro fator também importante, notem a quantidade de homens dando aula para crianças. Quantos homens dão aula para crianças hoje em dia? Cris, pode mostrar. Obrigado. Quantos homens estão dando aula para crianças? Obrigado. Isso é uma reflexão importante, pessoal. Reflexão importante. Algumas áreas, por exemplo, na nossa igreja, a gente quer, por isso que a gente tem falado, incentivado, nós queremos homens lá no cultinho. Nós queremos homens dando aula para as crianças. Nós queremos, por quê? Porque a gente quer que a criança já cresça numa sociedade onde existe homem e mulher. O homem com seu papel bem definido, a mulher com seu papel bem definido, e cada um vai fazer o seu trabalho. Obrigado. Isso. Quer falar, Cris? Pode falar. É. Não é à toa, pessoal. Isso não é uma questão que a gente tem que fazer. Eu, como pastor, eu faço essa reflexão. Eu tenho um livro, eu empresto para quem quiser ler, chamado Os Filhos da Mãe. E ele fala sobre essa questão de crianças que só tem mãe. Cadê o pai? Está vendo televisão. Cadê o pai? Saiu para jogar bola com os amigos. Cadê o pai? Está fazendo tudo, menos ficar com seus filhos, menos cuidar deles. Existe um autor que diz o seguinte,
Ele faz a seguinte pergunta: quem trai mais, o homem ou a mulher? Que resposta você daria? Pois não. Pesquisa pela CEPAL, que é um instituto cristão, falando que 93% dos presos têm um ascendente evangélico ou religioso, sim. Ou seja, os pais de 93% dos presos são evangélicos, são cristãos. Pessoal, então, olhar para essas coisas, olhar para a nossa sociedade, o divórcio ele vai ser não uma causa, mas vai ser uma consequência de tudo isso aqui que a gente está comentando. E aí eu voltando àquela questão que eu falei, quem trai mais, o homem ou a mulher? Que resposta você daria? Para pensar antes. Quem trai mais? Muitos diriam o homem, né? Só que assim, a maioria dos homens, eles são heterossexuais. Então, para um traidor, precisa ter uma traidora. Porque a traidora não é só a mulher que tem um marido e que trai o marido. A traidora é aquela mulher solteira que sabe que aquele homem tem uma mulher. E ela é tão egoísta a ponto de querer o homem que já tem uma mulher. Ela é tão egoísta a ponto dela destruir um lar, ou ser uma protagonista da destruição de um lar, só para atender aos seus desejos e suas vontades. E essa é a grande incoerência satânica da nossa sociedade. É que a mesma menina que está traindo a esposa, ela quer um relacionamento monogâmico. Não é uma incoerência? Oi? E o cara também, que está ali com aquela, que é aquela só para ele. Ué, mas peraí, cara, você não tem só a sua. Então você percebe as incoerências de uma sociedade que vive sobre conceitos satânicos? A lógica não bate. Ao mesmo tempo que as pessoas querem exclusividade da outra, elas não querem ser exclusivos de alguém. Percebem a incoerência? Porque assim, o mais lógico seria o seguinte. Estou falando aqui de uma lógica carnal, tá, pessoal? Não é bíblico isso que eu estou falando. Mas olha se não seria coerente. O marido está traindo a esposa dele com uma menina lá do trabalho. Aí quando essa menina sai com outro cara, ele fica bravo. Entende a incoerência da coisa? Qual que seria mais coerente? Ué, ela está saindo, não está tendo relação com outro cara? Normal. Seria muito mais sujo, né? Mas seria mais lógico. O problema é que a imagem de Deus, o resquício da imagem de Deus, ainda está no coração humano. E essa lógica do que eu quero aquela mulher, mesmo que não seja minha, mas eu quero ela só para mim, quem colocou esse conceito lá, pessoal? Não foi a sociedade. O conceito de monogamia, galera, Deus ele coloca lá no fundo do caráter humano. Tanto é que até nas sociedades onde havia a possibilidade do homem ter mais de uma mulher, ainda assim não é o ideal de Deus. Não foi assim que Deus fez. O homem tinha muitas costelas, mas Deus pegou uma só. Fez uma só. Tem aqueles engraçadinhos que falam, não, pegou uma só porque uma só já era suficiente, né?
para dar o problema já. Uma só, imagina duas. Mas a verdade é que Deus, não havia pecado, não havia essa preocupação. Deus pega uma costela, faz uma mulher, porque uma era suficiente para completar ele. Mateus capítulo 19, eu quero encerrar só lendo o texto, a gente vai trabalhar ele melhor. De novo, não adianta a gente falar de divórcio se a gente não tiver o casamento muito fechado na nossa cabeça. Deixou pai e mãe, se uniu à sua mulher, singular, possessivo, heterogêneo. Perceberam isso? A, singular, sua, é possessivo ou não é? Esse pronome é possessivo, mulher, heterogêneo, heterossexual, tá? O casamento criado por Deus é assim: uma mulher que vai ser dele e ele vai ser dela, e uma mulher, não outro homem. Tudo bem? Aqui já quero dizer, sou contra união estável. Sou contra. Para mim, quem faz a coisa errada não deve ter direito. Sou contra qualquer direito que uma amante tenha sobre o bem do marido. Quem tem que ter direito sobre aquele bem é a esposa. Tá? Então a gente vive numa sociedade brasileira que quer dar direito para todo mundo, inclusive para quem está fazendo a coisa errada. Sou contra, tá, pessoal? Essa é a posição do seu pastor. Eu sou contra a união estável. Então eu não sou que nem a Marina. Não, casamento não, mas união estável tudo bem. Não, união estável está errado também. Não é para ter. A única união estável entre homem e mulher se chama casamento. Qualquer união que não é casamento, ela pode ser desfeita a qualquer momento, ou seja, ela não é estável. Deixou pai e mãe, esse deixar, lembra do curso lá de noivos? É um deixar geográfico, emocional, financeiro, lembra? É um deixar mesmo. Deixou pai e mãe, não é aquele assim, pô, eu vou casar agora. E gente, eu tenho visto amigos meus, lá no Rio de Janeiro, que eles casaram já contando com uma mesada que o pai continuaria dando para eles. Esse lar não está bem, pessoal. Porque o marido nunca se tornou o homem da casa. O marido nunca se tornou o chefe do lar. Aconteceu uma coisa, eu não me lembro disso, depois eu fiquei sabendo, meu pai que me contou. Meu pai tinha casado há pouco tempo, meu avô chegou lá, meu pai tinha feito alguma coisa que meu vovô não tinha concordado, ele chega lá e falou, Hudson, você não pode fazer isso, isso. Aí o vovô estava indo embora, meu pai falou, papai, deixa eu falar com o senhor rapidinho. Chamou lá fora. Pai, o senhor não pode falar assim comigo, pai, na frente da minha família. O senhor lembra? Você é o que fez o meu casamento. O senhor estava lá. Agora eu sou o chefe dessa casa. O senhor não pode falar comigo assim na frente da minha esposa e do meu filho. O vovô baixou a cabeça. Voltou para casa. Chamou minha mãe. Ângela, me perdoa, eu errei. Quem manda aqui é ele e não eu. Ele é meu filho, sempre vai ser. Mas aqui ele é a autoridade. Nessa casa, ele que manda. Me perdoa. Percebe? Que legal, que beleza, que importante, que moral.
essa moral ela é importante porque no momento da crise, aquele homem vai estar lá diante da sua família e vai ter um monte de olhinho olhando para ele, falando assim: agora papai, esse homem vai ter que depender de Deus, esse homem vai ter que ser macho, ele vai ter que ter raça, para poder se reportar para a sua família e dar uma palavra sábia. Não vai ser que não, cala sua boca que eu resolvo isso, como muitas mulheres fazem. Não, olha para o marido, e aí, você, como líder, o que nós vamos fazer? Deixou pai e mãe, se uniu à sua mulher. E aí a terceira parte do versículo, se tornando uma só carne. E aí tem as repercussões sexuais. Estava falando com a Cris esse tempo, como Deus é grande, como é legal esse negócio do cara esperar o casamento para ter relação com aquela menina. Porque esse processo de lá, enfrenta lá o urso lá, cara, que é o pai da menina, né? Enfrenta lá o leão, com as garras desse tamanho, vai lá pedir ela em casamento, encara a fera. Cara, isso é importante para o cara, isso é importante para desenvolver raça naquele rapaz. E eu já falei isso lá, não só para as minhas filhas, mas para as meninas que eu puder falar. O cara que não está disposto a encarar o seu pai, respeitar ele e pedir você para ele, ele não te merece, porque ele é um moleque, é um covarde. Agora, o cara que vai lá, não, eu vou conversar, eu vou pedir você para ele, vou pedir você para mim, para o seu pai, eu vou lá. O cara que chega lá, mesmo tremendo na base, vai conversar com o pai. Cara, eu estou doido para esse dia chegar. Qual vai ser o rapaz que vai lá chegar para conversar comigo? Eu quero esse dia. Vamos lá. Porque o cara que tem caráter para fazer isso. Gente, isso a gente já experimenta no namoro, né? Eu lembro aqui da história de alguns que foram lá pedir para o pai para namorar. O pai nem estava esperando mais aquilo, né? Eu lembro do Luan, foi lá pedir em namoro. Às vezes os pais hoje em dia nem esperam mais, porque a sociedade está tão cabeçada. Vai lá, cara. Vai lá conversar com o pai dela. Vai lá. Esse processo, gente, isso fortalece o caráter do rapaz. Ele tem que se submeter a isso. Vai lá, cara. Se submete àquele homem lá. Diz para ele que você vai obedecer as regras que ele estipular. Diz lá para o pai da menina que você gosta, que você vai respeitar ela até o último momento, e depois você continua respeitando. Agora ficou muito fácil, galera. O cara não precisa ser ninguém para ter o melhor de você. O cara não precisa ser ninguém para ter o maior presente que você pode dar para ele. O cara não precisa ser nada. Não é isso que a gente vai estimular aqui não, pessoal. A gente vai estimular que os meninos sejam homens de verdade e que as meninas sejam meninas de verdade, que se preservem e se valorizem. E quanto mais você se valorizar, maior vai ser a qualidade do rapaz que vai querer você. Agora, se você não tem valor nenhum, qualquer um serve. Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, perdão, pessoal. Versículo 3. Vieram ele alguns fariseus e o experimentavam. Pessoal, aqui já começa o texto e você já tem que entender que não era uma pergunta qualquer. O assunto, ele foi escolhido. Entenderam isso? Porque é o seguinte, se os fariseus estavam querendo experimentar Jesus, qual era a motivação?
Mostrar que Jesus era sábio? Mostrar como Jesus era bom e inteligente? Era isso? Qual que era a motivação deles? Desqualificar. Quando você faz uma pergunta para desqualificar alguém, você não faz uma pergunta fácil. Certo? Porque se tu faz uma pergunta fácil, a pessoa responde e mata a questão, e todo mundo, ó, tá vendo como ele é sábio? Tu faz uma pergunta de um assunto polêmico, galera. Você faz uma pergunta de um assunto que não vai dar ibope. Entenderam? Você coloca como tema uma questão difícil. E aqui no versículo 3, já tem duas palavras interessantes. Primeira a palavra fariseu e a segunda, experimentaram. Ou seja, os fariseus, que já era aquele grupinho que amava Jesus, está fazendo uma pergunta com um desejo: experimentar ele, testar. E aí eles fazem uma pergunta. Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta, pessoal? Peraí. A pergunta não é o seguinte: pode se divorciar? É essa a pergunta? É essa a pergunta? A pergunta é sobre se o divórcio pode ou não acontecer? É essa a pergunta? Não, pessoal. Essa não é a pergunta. Qual que é a pergunta? Qual é o motivo que eu posso? Então, assim, eles já estão partindo do pressuposto que o divórcio pode. Por isso que quando Jesus vai responder, ele dá um passo para trás. Não, peraí, só um minutinho. Vocês já estão partindo de um pressuposto errado, pessoal. Vamos voltar um pouquinho a história? Então aqui, pessoal, notem a pergunta. A pergunta é: eu posso me divorciar por qualquer motivo? E aí, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 4 em diante, vai responder eles. E a resposta de Jesus a gente vai ver na próxima aula. Tem que fazer também mistério, né? Senão, garantir o leitinho das crianças. Tá, pessoal? Mas a primeira coisa, e eu queria que a gente saísse daqui com essa verdade. Deus fez o casamento de um jeito bom. Deus fez o casamento de uma forma perfeita. Quando Deus criou o homem para cuidar, para liderar, para dominar, para ser uma bênção para toda a raça, todas as espécies, inclusive para sua mulher. E mulher, você foi criada para satisfazer as necessidades, para suprir as necessidades do seu marido. Você foi feita sim, para ser dominada, para ser liderada. Só que o problema é que esse termo dominação já passou a ter um termo negativo. Concorda comigo? Quero fazer uma reflexão aqui para os pais, para os rapazes, para as meninas. Quando Deus cria o ser humano, o que a gente vê é a criação física. Qual foi o material que Deus usou? O barro. Qual foi o instrumento que Deus usou? Suas próprias mãos, e depois assoprou. Nós vemos a criação estrutural física do homem. Mas quando Deus assopra sobre ele, existe também uma estruturação emocional, psicológica, existe uma estruturação imaterial do homem. E quando Deus cria o homem, já o criou para ter a capacidade de liderança. Não existe, escuta isso que eu vou falar, pessoal. Não existe nenhum homem que não possa ser líder. Todos podem, eu sei que algumas pessoas vão me criticar, eu vou explicar sobre isso. Todos têm na sua estrutura existencial a capacidade de liderar, nem que seja liderar sobre uma pessoa, que seja sua esposa, mas ele tem, porque Deus, quando fez ser humano, quando fez homem, ele impregnou
no caráter do ser humano do sexo masculino a capacidade de liderar sobre a sua família. Aí você pode falar assim, mas tem um monte de banana. O problema é deformação por causa do pecado, tá, pessoal? Mas lá está nele aquela capacidade. E nós, como igreja, precisamos estimular, treinar os nossos rapazes, para que eles sejam os líderes que Deus já os dotou de capacidade para eles serem. Entenderam isso, pessoal? E aqui, ó, Deus não deu essa liderança para a mulher. Quando Deus cria a mulher, Deus não dota ela dessa liderança. Por quê? Porque ela não precisava ter essa habilidade, porque o homem já tinha. Lembra, eu falei uma auxiliadora, ou seja, eu vou dar para ela aquilo que o homem não tem. Você vê quantas coisas as mulheres têm que a gente não tem. Eu fico imaginando a Cris, ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela é multitarefa, ela vai fazendo e daqui a pouco no final está tudo pronto. Eu fico imaginando se fosse eu ter que vestir as meninas, fazer a comida, passar a roupa, olhar o marido que está chegando para almoçar e no final dá tudo certo. Eu ia passar as crianças, fazer a roupa, eu ia fazer tudo errado. Eu não tenho essa capacidade, mas Deus deu à mulher ela. Eu não preciso ter, porque ela já tem. É assim que a gente vai aprender no casamento a viver. Mas aí a pergunta que se fazem para Jesus é baseada numa sociedade que já entende o divórcio como, tem que ter. A gente vai ver, e aí, pode mesmo, não pode? Qual que é o motivo que leva alguém ao divórcio? E a gente vai ter que ver, é isso? Pode por qualquer motivo? Pode por nenhum motivo? Pode ou não pode? É isso que a gente vai estudar semana que vem. Mas, vamos treinar os nossos rapazes para serem homens de verdade. Vamos treinar os nossos recém-casados para serem homens de verdade. E nós que somos homens, vamos ser homens de verdade. Maridos, você que já é casado, tem seus filhos, vamos ser homens de verdade. Vamos desenvolver a capacidade de sabedoria. Vamos crescer em sabedoria. Vamos ser conselheiros dos nossos filhos, das nossas esposas. Como elas gostariam de ter na sua casa um marido que conversasse com elas. Como elas gostariam de ter na sua casa um marido que procurasse entendê-las, por mais impossível que isso seja. Como elas gostariam disso. E a gente precisa supri-las. Porque quando nós demos nome a elas, nós prometemos isso para elas. Esse ato de dar um nome, a gente falou, para não dizer que nunca deu nada, te deu o nome, né? Mas isso, quando você passou a dar o teu nome para sua esposa, você está prometendo para ela que você vai cuidar dela. Isso é muito importante. Você não está dizendo só que ela é sua, mas você está dizendo que você vai cuidar dela, você vai protegê-la e guardá-la. Tudo bem, pessoal? Tem tantas reflexões importantes para a gente fazer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que podemos refletir sobre as verdades do Senhor. Continua, Senhor, conosco. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos refletir o Teu caráter. Que os homens sejam homens segundo o Teu coração. Que as mulheres sejam mulheres segundo o Teu coração. E que, ó Deus, nós possamos criar filhos e constituir famílias que glorifiquem, que demonstrem o Teu poder, a Tua bondade e majestade. Ó Deus, obrigado pelo Teu carinho. Continua conosco. Abençoa as atividades de hoje. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Lira, obrigado.